Era uma noite de inverno, em julho de 2022, na Vila de Pedra, uma pequena vila abandonada no interior de Minas Gerais. O vento soprava entre as ruínas, criando um cenário de arrepiar. Mas o que realmente congelou o sangue dos poucos curiosos que se aventuraram por ali foi o som de um choro. Um choro de BBB que ecoava entre as paredes despedaçadas, ressoando pela vila deserta. Não havia casas habitadas, não havia moradores, apenas o eco perturbador repetindo-se incansavelmente como se o próprio tempo tivesse parado para escutar. Muitos dizem que é apenas o vento. Outros afirmam que é algo mais. Algo que espera ser descoberto. E é sobre isso que vamos falar hoje. A Vila de Pedra, fundada em 1890, foi um próspero centro de mineração no início do século XX. Com o esgotamento das jazidas, a vila lentamente se esvaziou. Hoje restam apenas lembranças e muros desgastados. Fica a 100 quilômetros de Belo Horizonte, cercada por montanhas e uma densa mata atlântica. Nos anos 60, as famílias começaram a partir, buscando novas oportunidades em cidades maiores. O local se tornou um ponto de curiosidade, visitado por caçadores de lendas urbanas e entusiastas do paranormal. Durante o dia, a vila parece apenas uma memória, com suas ruas cobertas de folhas secas e o som de pássaros. Mas ao cair da noite, tudo muda. E agora vamos explorar o som que assombra as sombras. Foi numa madrugada de agosto de 2021 que o primeiro relato surgiu. Carlos, um estudante de história, explorava a vila em busca de informações para seu projeto acadêmico. Ele montou acampamento próximo à antiga capela, quando ouviu pela primeira vez. Um som suave quase imperceptível no início, o choro de um bebê. Carlos descreve ter sentido um frio percorrer sua espinha. A floresta ao redor parecia segurar a respiração, como se todos os seus habitantes estivessem à espreita. Ele caminhou até o centro da vila, mas o som não tinha uma origem clara. Ecoava de todas as direções, confundindo seus sentidos. Carlos voltou para casa, mas o choro o seguiu, reverberando em sua mente por dias após. O mais inexplicável sobre o choro é como ele parece desafiar toda a lógica. Alguns visitantes relataram que, ao se aproximarem do som, ele simplesmente desaparece, como se nunca estivesse lá. Outros, ao gravá-lo, encontram apenas silêncio nas faixas de áudio. Não há registros do passado sobre tragédias envolvendo crianças na vila. Então, de onde vem esse som? Os especialistas em áudio que analisaram as gravações não conseguiram encontrar nenhum padrão que indicasse uma origem conhecida. O choro só aparece quando menos se espera e sempre em lugares diferentes da vila. É como se fosse uma presença consciente, que observa e se esconde nas sombras, esperando pelo próximo ouvinte desavisado. Dona Marisa, uma antiga moradora da região, afirma ter escutado o choro em 3 ocasiões diferentes. Para ela, cada vez parecia mais próximo, como se a fonte estivesse mudando de posição. Já Ricardo, um caçador de histórias paranormais, descreveu o som como vindo diretamente de trás de uma das paredes da velha escola. Eu senti como se algo estivesse tentando me chamar, explicou ele, ainda com um olhar perturbado. Finalmente, temos o relato de Júlia, uma fotógrafa que visitava a vila para capturar imagens do local. Ela contou que, enquanto clicava as ruínas, o choro soou tão alto que parecia estar ao seu lado. Mas não havia ninguém, disse Júlia, ainda em dúvida sobre o que testemunhou. A investigação começou quando o grupo local de estudos paranormais, liderado por Ricardo Almeida, decidiu examinar o fenômeno do choro do bebê. Eles levaram equipamentos de áudio, câmeras infravermelhas e detectores de movimento. Durante uma vigília noturna, captaram sons semelhantes aos de um choro, mas ao tentarem localizar a fonte, o som desaparecia misteriosamente. Nenhuma pista concreta foi encontrada, mas o mistério só se aprofundou. Ricardo afirmou que, ao revisar as gravações, havia interferências inexplicáveis, como se algo estivesse tentando encobrir o som. Essa experiência confusa deixou todos perplexos, aumentando ainda mais a aura de mistério ao redor da Vila de Pedra. O grupo terminou a investigação sabendo menos do que quando começou. Pesquisando documentos antigos, Ricardo descobriu um aspecto sombrio sobre a Vila de Pedra. No auge da mineração havia rumores de condições de trabalho desumanas. Famílias inteiras viviam em alojamentos precários. Um incêndio trágico em 1923 destruiu parte da vila, levando a vidas perdidas. Entre as vítimas estavam mulheres e crianças, cujos registros foram convenientemente omitidos. É possível que o choro do bebê esteja conectado a esse passado negligenciado? Talvez alguma tragédia específica, enterrada nas cinzas do tempo, seja a chave.
O incêndio foi um evento quase esquecido, mas deixou cicatrizes profundas na história da vila. Esse segredo sombrio faz a vila parecer viva, como se guardasse ressentimentos e histórias ainda não contadas. Existem várias teorias. A primeira, mais racional, sugere que o som do choro seja apenas o vento soprando entre as ruínas de maneira peculiar. Outra teoria, conspiratória, cogita que o choro é uma gravação antiga usada para assustar curiosos e proteger algum segredo da vila. Finalmente, a teoria sobrenatural defende que o choro é um eco das almas perdidas no incêndio de 1923. Esse fenômeno ilustraria uma presença fantasmagórica ainda presa à terra. Cada teoria, à sua maneira, tenta explicar o inexplicável, mas nada confirmado, conferindo um ar de mistério eterno à Vila de Pedra. Qual dessas teorias faz mais sentido para você? O que mais intriga é a persistência do fenômeno. Mesmo com equipamentos modernos, ele desafia explicações lógicas. A ideia de um lugar carregado de história e dor é fascinante e assustadora. Será que a própria Vila de Pedra é um tipo de organismo vivo, reagindo ao passado? Essa ideia nos convida a refletir sobre a memória dos lugares. Até que ponto um espaço guarda traços dos que ali viveram? A Vila de Pedra nos desafia a olhar além das evidências físicas e considerar a possibilidade de uma alma coletiva. Talvez o choro do bebê seja um apelo para que não esqueçamos as histórias que nos moldam. Na fria madrugada de 21 de julho de 2021, um som intrigante ecoa pela Vila de Pedra, no interior de Minas Gerais. Um choro de bebê. Mas não há crianças na vila há décadas. Os poucos moradores remanescentes afirmam que o som vem do casarão ao norte, abandonado desde os anos 60. Alguns dizem que é o espírito inquieto de uma mãe em busca de seu filho perdido. Outros acreditam que é apenas o vento passando entre as paredes quebradas. O investigador local, Carlos Menezes, passou noites inteiras tentando gravar o som, mas quando está lá, o choro nunca acontece. Testemunhas descrevem o som como angustiante, cortante, capaz de gelar a espinha. A mídia tem especulado sobre fenômenos sobrenaturais ou até mesmo encenações para atrair curiosos. Mas a verdade ainda escapa de todos nós. O que realmente esconde a Vila de Pedra? Deixe suas teorias nos comentários. Não perca nosso próximo vídeo, onde desvendaremos um mistério ainda mais perturbador. Até lá, mantenham seus sentidos alerta, porque o inexplicável pode estar mais próximo do que imaginamos.